Abra sua Bíblia no livro dos Salmos 81. O título diz: Exortação a louvor e obediência. Cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa, um saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel e prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José, ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei dos seus ombros do peso. Livrei os seus ombros do peso, e suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi, e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostre ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com trigo mais fino e o saciaria com mel que escorre da rocha. Amém? Aqui os Salmos falam a respeito da importância da obediência a Deus. A importância da obediência, de ouvir, de dar ouvido à voz de Deus, à palavra de Deus. E quantas não são as pessoas que têm vivido uma vida sofrida e às vezes não tem dado certo as coisas para ela, os sonhos não se realizam, os projetos, porque falta exatamente isso, a obediência. Porque se ela obedecer e praticar a palavra, então Deus ele age, Deus ele opera, ele está pronto. Como ele diz aqui, no versículo 13. Então, olha só, versículo 13. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto, ou seja, imediatamente, lhe abateria o inimigo. Ou seja, o inimigo são os problemas. Os inimigos são as adversidades que a pessoa tem vivido. Aí Deus está dizendo aqui: eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Ou seja, eu faço cair por terra esse mal, esse problema, essa situação. De pronto, imediatamente. Mas tem que ouvir a voz de Deus e tem que andar nos seus caminhos. Se der ouvido, se praticar e passar a servir a Deus e ser obediente e fiel, então Deus ele começa a agir na hora. Quem está compreendendo, gente? Começa a agir. Até porque lá em Isaías diz que a mão de Deus está estendida ou está encolhida? Está estendida. A mão de Deus está estendida. Está escrito ali, eis que a mão do Senhor não está o quê? Encolhida, está estendida.
para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa o quê? Ouvir. Ou seja, Deus está pronto, a mão dele não está encolhida, está estendida, ele está pronto para agir, para operar, mas ele só vai fazer isto se eu estiver na obediência, se eu estiver no caminho dele, se eu estiver servindo a ele, estiver na fé, aí ele vai agir. Quem está entendendo, gente? Caso contrário, por exemplo, tem um ditado aí que muita gente repete, que não é correto. Tem um ditado que diz assim: os humilhados serão o quê? Exaltados. Quem já ouviu isso? Já ouviu? Os humilhados serão... Esse ditado não é correto. Esse não é correto. É perto, é quase, mas não é correto, não é bem assim. Os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz que quem se humilhar para Deus, aí sim vai ser exaltado. É só quem se humilha para Deus. Tem muita gente que vive humilhada, mas não quer servir a Deus, é ou não é? Tem muita gente que vive humilhada, mas não quer obedecer a Deus. Não quer andar nos caminhos de Deus, não quer dar ouvido à palavra de Deus. Então, ela vai continuar humilhada. Mas se ela se humilhar, humilhai-vos, portanto, sob, ou seja, debaixo, sob a poderosa mão de quem? De Deus. Então, eu tenho que me humilhar para quem? Para Deus. Tem que me humilhar para Ele. Para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então está ali, ó, não é os humilhados serão exaltados. É só quem se humilha para Deus. Esse vai ser exaltado. Que se humilha. Porque tem muita gente que vive humilhada, mas ela não quer nada com Deus. Ela não quer servir a Deus, ela não quer dar ouvido à palavra de Deus. O que vai acontecer com ela? Vai continuar do mesmo jeito. Quem está compreendendo, gente? Deus, ele está pronto. Ele está pronto para agir, para operar, para realizar, para fazer. Mas ele vai fazer se ela der ouvido, se ela se voltar para ele. Diga glória a Deus. Se ela se voltar para Deus, como diz a palavra, né? Volte-se para o Senhor. É a misericórdia, lá em Joel fala da misericórdia de Deus. Quem se volta para Deus, aí Deus opera, aí Deus traz a paz, a bênção, a prosperidade. Aí Deus, ele começa a abençoar, né? Tem que voltar. Se não me engano é Joel 2, a misericórdia do Senhor. Ele diz: converta-se ao Senhor de todo o coração, com choro, com pranto. Ali, ó, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá e deixará por si uma bênção, uma oferta de manjares de libação para o Senhor, vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai a assembléia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chore o sacerdote, ministro do Senhor, entre o pórtico e o altar, e ore. Poupa o teu povo, assim, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações não façam escárnio dele.
porque hão de dizer: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Opróbrio é vergonha, né? Humilhação. Está ali, ó. Quando o povo se volta para Deus e passa a obedecê-lo, a ser fiel a Ele, a servir Ele de todo o coração, aí Deus começa a agir. Quem está compreendendo, gente? Aí Deus promete ali, ó: eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo, e deles serei farto, ou seja, prosperidade. Por que que no meio da crise o povo de Deus prospera? Porque é fiel a Deus, que obedece a Deus. Quem está compreendendo, gente? Mais um testemunho de prosperidade, dentre muitos, no meio da pandemia. Tem gente aqui que já testemunhou. Eu nunca prosperei na minha vida como eu prosperei na pandemia. Tem como explicar isso? É a bênção de quem? Mesmo de Deus. Teve um senhor que deu testemunho no ano passado, final do ano passado, é o testemunho: eu nunca prosperei na minha vida como eu prosperei nesse período da pandemia. O tempo que eu mais prosperei. Que é assim que Deus faz. Deus, ele faz, ele age, ele opera totalmente na contramão do mundo. Quem está compreendendo, gente? Por isso que o justo, ele vive pela fé. É na contramão. Ou seja, o médico pode dizer: não tem jeito, não tem cura, não tem solução. Mas pela fé Deus opera. E o impossível acontece. Amém? Aos olhos humanos é impossível ela prosperar, ela conquistar, ter a casa, casa própria, comércio, enfim, o que ela deseja, ela sonha, às vezes é impossível aos olhos humanos. Mas aí Deus faz, Deus opera. Porque Ele é Deus. Então, se Ele age, então coisas grandes acontecem. Amém? E aí não tem mais opróbrio, humilhação, vergonha. Ele diz ali: acabou o opróbrio, acabou a vergonha, acabou a humilhação. E mais embaixo lá, desce a mãozinha lá embaixo, lá embaixo, aí ó, olha o que Deus faz: comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será vergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro. E o meu povo jamais será vergonhado. Jamais. Diga glória a Deus. Jamais envergonhado. Essa é a promessa dele. Mas o que eu preciso fazer? Eu só preciso obedecê-lo, ser fiel a Ele, permanecer no caminho. Quem está compreendendo, gente? Tem gente que hoje ela está no caminho, mas amanhã ela acaba se desviando. Tem que permanecer. Tem que permanecer no caminho, permanecer fiel. Eu tenho que continuar na obediência, na fidelidade. E aí Deus, Ele abençoa. Amém? Vai abençoar hoje, amanhã e sempre. Enquanto eu estiver no caminho e na obediência, a minha vida sempre vai estar abençoada. Sempre vai estar abençoada.
Quem compreendeu, gente? Humilhação nunca mais. Humilhação, ela virá se eu me desviar do caminho e deixar de ser fiel a Deus. Aí a humilhação volta. Quem está compreendendo, gente? Aconteceu isso com o filho pródigo, foi ou não foi? Enquanto ele estava na casa do pai, ele tinha tudo. Ele estava bem, estava abençoado. Aí ele quis sair da casa do pai, que é a igreja, né? Espiritualmente falando, a casa do pai é a igreja. Então, ele quis sair, aí o que aconteceu com ele? Foi humilhado. Não foi humilhado? Não foi humilhado. Ele passou tanta fome que ele desejava comer a comida dos porcos e nem isso ele tinha. Está escrito ali, ó. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava o quê? Nada. Nem a comida do porco ele não tinha. Ele queria, mas nem isso ele tinha. Aí ele voltou, né? Aí ele pensou, não, pera aí, eu estou humilhado aqui, estou envergonhado, eu vou voltar para a casa do meu pai. Vou voltar, porque aqui eu estou humilhado. E é isso que acontece, né? Eu lembrei do testemunho da irmã que deu testemunho sábado. Ela falou que ela morava, ela por um período deixou de ser fiel a Deus, e aí o devorador começou a agir na vida dela. Ela chegou a morar numa casa cheia de ratos. Quem viu esse testemunho? Você viu? Ela morava numa casa cheia de ratos. Aí ela pensou, não, pera aí, eu estou numa situação de humilhação aqui. Estou passando essa humilhação. Aí ela voltou a ser fiel a Deus. Ela voltou a obedecer a Deus. Hoje ela é dizimista fiel, coluna da obra. E hoje ela está abençoada. Tem 2 casas, um apartamento, carro. Recentemente teve aumento no salário. Quem está compreendendo, gente? Mas porque ela voltou a ser fiel a quem? A obedecer. A obediência traz bênção. A obediência faz com que as nossas vidas, ela seja abençoada hoje, amanhã e sempre. Enquanto obedecer, por isso que o salmista aqui, o título diz, né? Exortação. Ou seja, exortação é uma advertência. É aquela palavra, atenção. Ou seja, preste atenção. Exortação a louvor e obediência. Ou seja, obedecer e louvar, agradecer, adorar. Diga glória a Deus. Ser grato a Deus. Olha, Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, tem feito pela minha vida hoje, mas permaneça obediente, que aí você vai ser mais abençoado ainda. Amém? Permaneça na obediência para você continuar abençoado. E quem não está na obediência, que obedeça. Porque aí de pronto Deus vai agir, Deus vai operar. É o que ele disse. Se der ouvido à minha voz, se me ouvir, se ouvir minha palavra e praticar, então eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Diga glória a Deus. É aquela palavra que diz, se Deus é por nós, quem será contra? Não tem como. Mas para Deus ser por mim, eu tenho que obedecê-lo. Quem compreendeu, gente? A minha parte é essa, obediência, fidelidade. É permanecer na comunhão. Mas se Deus é por nós, ó, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será? Não tem adversário, tem inimigo, não tem derrota. Com Deus é só vitória. Amém? Com Ele não tem derrota, é só vitória. É só bênção. Quem entendeu a mensagem? Fica de pé, então, vamos orar. Com Deus é só vitória, é só bênção.
Com ele não tem derrota. Mas eu tenho que obedecê-lo, tenho que ser fiel. A Bíblia diz que o homem fiel será acumulado de bênção. Amém? Você vai acumulando, você vai juntando. Você vai recebendo bênçãos e mais bênçãos. Enquanto você viver, você vai recebendo bênçãos. Ali, ó, o homem fiel. Fiel ou obediente. O homem fiel será acumulado de bênção. E essas bênçãos não é só financeiro, não é em todos os sentidos, amém? Em todas as áreas. É bênção. Vai recebendo mais e mais. Eu quero continuar recebendo bênçãos. Quem quer continuar recebendo bênçãos? É só continuar no caminho, amém?